O objetivo da Operação Terminus México da Polícia Federal é desarticular uma associação criminosa especializada na promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. De acordo com a polícia, os criminosos, que são conhecidos como coiotes, cobravam de 15 a 20 mil reais de cada imigrante para fazer a travessia ilegal, expostos aos riscos do deserto. A operação teve início após denúncias de imigrantes que estavam sendo ameaçados, assim como seus familiares, a pagar os valores exigidos pelas quadrilhas para promover essa viagem aos Estados Unidos. Eram ameaças no sentido de caso eles não efetuassem o pagamento, sofreriam consequências os familiares que ficaram no Brasil, né? Essas quadrilhas, eles sabem onde as pessoas residem, os familiares residem, e a partir dali eles começam a dizer ou a insinuar que esses familiares irão sofrer algum tipo de consequência caso não seja efetuado o pagamento. A operação começou há cerca de um ano. Nesta segunda-feira, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. 3 na cidade de Engenheiro Caldas, 2 em Piedade de Caratinga, 1 em Belo Horizonte e o outro em São Paulo. 3 pessoas foram presas. As prisões aconteceram nas cidades de São Paulo, Piedade de Caratinga e Engenheiro Caldas. No estado de São Paulo foram 2 mandados, foi preso algumas pessoas lá, foi preso uma pessoa no estado de São Paulo, né, envolvida, localizados valores, moeda estrangeira, bens materiais aqui, eles possuem uma grande riqueza, né, isso foi apontado, possuem fazendas, imóveis, possuem veículos de luxo. Então, assim, é uma associação criminosa que já se solidificou e tem bastante condição financeira. Em Minas, a gente conseguiu prender outros 2 integrantes dessa associação e fazer as apreensões. Agora nós vamos analisar, né, o material que foi arrecadado, foi apreendido e dar sequência nas investigações. Foram apreendidos documentos, notas promissórias, armas e grande quantidade de dinheiro, em notas de reais e dólares. Esse crime, eu tenho absoluta certeza de que é um crime de viés econômico. As quadrilhas estão nesta atuação por interesse financeiro e econômico. Houve o bloqueio de 26 milhões dessas quadrilhas, né? Houve a ordem para bloquear 26 milhões calculados com base na quantidade de pessoas que eles emigraram. Esses valores estão de acordo com algumas diligências que a polícia já realizou, né, que indicam que eles têm esse poderio econômico e um interesse de avançar sobre essa questão financeira é porque se você tira o interesse maior, que é o dinheiro dessas quadrilhas, a prática criminosa tende a diminuir. A quadrilha atuava na região leste de Minas desde 2018 com o esquema do Cai-Cai. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou pelo menos 250 brasileiros que emigraram ilegalmente com o auxílio do grupo criminoso. As crianças, elas estão sendo utilizadas para possibilitar a migração, né? O esquema do Cai-Cai, ele se utiliza de unidades familiares para possibilitar a migração dessas pessoas. Então, o número de crianças é elevado. Das aproximadamente 250 imigrantes que nós identificamos, 100 destes são crianças. Então, assim, as autoridades americanas admitem a unidade familiar em razão da presença da criança, que não poderia ser levada a nenhum centro de detenção, obviamente, e concede provisoriamente um direito àquela família de permanecer no território americano até que se decida o que fazer. Então, assim, essas crianças, adolescentes, eles estão indo junto com suas famílias, né, mãe, pais ou unidade completa, para possibilitar essa migração. Os envolvidos responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, inclusive de criança e adolescente, e associação criminosa. Se condenados, eles podem pegar até 14 anos de reclusão. Então, a migração é um problema mundial. Então, há todo um interesse humanitário nisso, né? As pessoas, às vezes, tentam migrar sem condições e acabam
ficando pelo meio do caminho. Algumas chegam até a falecer nesse processo de migração ilegal ou sofrer violências de toda sorte. Então, é um interesse brasileiro que os nossos nacionais não sejam alvos ou vítimas de violências no exterior. A gente tem interlocução com autoridades estrangeiras, a gente mantém contato com essas autoridades estrangeiras e no sentido de coibir essa prática criminosa, que além dos migrantes também é uma fonte de movimentação de outros criminosos que se utilizam dessas rotas para poder acessar certos países.